Por que alguém pagaria R$100 num sal? Na realidade, algo tão comum. Mas nesse vídeo eu quero te conscientizar sobre algumas dinâmicas que estão ocultas dentro de coisas extremamente cotidianas, banais e diárias que nós fazemos na nossa vida. E antes de começarmos, quero perguntar para você: quantas pessoas você não conhece que tem algum problema na tireoide? Seja hipo, que é uma função mais baixa, seja hipertireoidismo. Essa doença está extremamente prevalente. Hoje, quando a gente olha os dados brasileiros e mundiais, eles são de assustar. Vou trazer para vocês aqui alguns artigos que mostram justamente isso. Nesse estudo recente, de 2020, brasileiro, mostra que 3% dos homens e 15% das mulheres que sofrem de hipotireoidismo e que no mundo nós estamos falando em um valor de 1,6 bilhão de pessoas com problemas de tireoide, seja ele hipo, hiper ou alguns outros. São números assustadores. E o que está por trás destes números? Por que está tão frequente assim nós termos problema na glândula que é a maestra do nosso metabolismo? Bom, eu vou trazer para vocês alguns pontos aqui, talvez sejam ocultos para alguns ou outros já saibam, mas que fala justamente sobre a dinâmica do sal. Historicamente, muitos países foram afetados pela deficiência de iodo. Isso estou falando de séculos atrás. E esta deficiência de iodo, ela repercutiu na população com uma grande quantidade de bócio e hipotireoidismo, o que era algo prejudicial. Era prejudicial até mesmo na formação fetal durante a gestação. Sabendo disso e entendendo desta dinâmica que estava acontecendo a nível populacional, os governos tentaram fazer medidas para auxiliar nessa redução destes números. Uma das medidas você conhece muito bem e você participa dela todos os dias da sua vida, que foi a iodação do nosso sal de cozinha. Essa medida foi implantada lá em 1953 e ela foi de extrema relevância para a redução drástica dos quadros de hipotireoidismo e de bócio que aconteciam na época, por causa da deficiência de iodo. Perceba que naquela medida, naquele momento, isso foi necessário e foi muito benéfico para a população. Mas, ao longo deste tempo, a dinâmica que nós nos relacionamos com a comida mudou. Em 2013, sabendo de que essa realidade havia mudado, a Anvisa foi lá e corrigiu um pouquinho da dose do iodo. Por quê? Porque o nosso consumo de sal começou a aumentar demais. Com esse consumo aumentado, a Anvisa percebeu isso e reduziu a quantidade de iodo no sal. E de lá para cá, o que aconteceu? Bom, piorou. Nossa dinâmica alimentar está ainda mais pautada em produtos industrializados. E esses produtos, por mais que você não perceba tão claramente no sabor, eles estão inundados por uma quantidade muito grande de sal. Então não basta só o sal que você coloca na sua comida, mas todas as coisas que você come de produtos industrializados e de produtos que a gente compra fora ou esses temperos prontos, eles estão cheios de sal. Hoje, a gente pode com certeza confirmar para vocês que a nossa sociedade brasileira está com excesso de iodo. De onde eu estou tirando essa informação? Essa informação é justamente do novo trabalho que saiu no maior periódico de endocrinologia que nós temos, que é o Endocrine Reviews, da Sociedade Endocrinológica. Nele, esse estudo faz o questionamento justamente disso. Quais são os riscos do excesso de iodo? E se estamos realmente vivendo isso. Então eu vou deixar aqui para vocês um parágrafo onde ele fala justamente disso. Citando do próprio artigo, países como Colômbia e Brasil, antes deficientes em iodo, agora são classificados como tendo excesso de iodo nutricional. Além disso, o iodo em excesso não vem só do sal, mas também de lácteos, leites e marcadores de iodo de exames médicos. Essa é a citação do próprio artigo. E ele mostra para a gente os números disso e como ele fez essa pesquisa do excesso de iodo na nossa população brasileira. Então essa consciência que eu trago a você você precisa ter noção de que isso está acontecendo para que você possa tomar algumas medidas. Então aquele sal que eu falei lá no começo do vídeo de R$100, ele é um sal que não tem essa parte de iodo adicionada. Isso quer dizer que eu como só o sal que não tem iodo adicionado? Não, isso seria ruim para mim. Eu ficaria sem uma necessidade de iodo tão grande.
Mas sabendo da dinâmica alimentar e de que muitas vezes eu como fora, muitas vezes eu como com temperos que já estão prontos, que já vêm com sal iodado, eu entendo que fazer uma parte, né, usar o que tem iodo e usar o que não tem, é o que minha saúde precisa. Mas eu concordo com você, R$100 num sal, só por causa disso? Ah não, eu prefiro só diminuir a minha ingesta de sal e produtos industrializados. Correto, eu também acho que seria. Mas agora a gente vai para uma segunda dinâmica que acontece por trás do sal de cozinha, que às vezes você não está ciente. Essa nova dinâmica é a dinâmica do microplástico no sal de cozinha. Isso mesmo. Não sei se você já ouviu falar sobre microplásticos, mas microplásticos são microfragmentos de pedaços de plástico que são expostos ao ambiente e que depois contaminam as nossas vidas. E eles nos contaminam de inúmeras maneiras, seja pelo próprio preparo alimentar que a gente faz com muitas coisas com plástico, seja no manuseio ou no modo que armazenamos, por exemplo, enrolado em plástico a comida. Mas aqui, no caso específico do sal, nós estamos falando de algo que é ainda mais complicado. Nós estamos falando aqui da poluição que temos no oceano. Isso mesmo. Esse sal que você tem aí na sua casa, ele é principalmente de origem marinha. E como é feito isso? Pega-se uma parte do sal, evapora-se a água e aí depois você consegue o sal e ele passa por um processo de refino. Esse refino tira inúmeras substâncias do sal, com certeza. Mas o microplástico são estruturas muito microscópicas. E mesmo com esse refino, ainda assim, eles não saem daquele local. Nesse estudo chinês, que avaliou várias marcas de sal de vários países diferentes, ele encontrou doses muito elevadas, muito acima do que deveria estar ali em praticamente todas essas marcas de sal. E você acha que aqui no Brasil é diferente essa realidade? Infelizmente não. Quanto ao microplástico, ele tem problema para a nossa saúde? Sim, infelizmente tem, senão eu não estaria trazendo aqui para você essa notícia e te alertando sobre isso. Quais são os problemas que o microplástico traz para a nossa saúde? O primeiro, que vai justamente de acordo com a primeira coisa que eu falei para vocês lá sobre o sal, é que ele agride nossos eixos hormonais. Então eu somo um sal que é entregando excesso de iodo com microplásticos que são disruptores endócrinos e também têm a capacidade de alterar a nossa função tireoidiana. É não só a tireoide, todo o nosso sistema endócrino. Só isso? Não. Microplásticos contêm em si substâncias tóxicas, que podem ser, por exemplo, metais pesados, pesticidas ou alguns poluentes orgânicos derivados do petróleo, que também fazem mal para o nosso sistema neurológico, imunológico e reprodutivo. Essa tomada de consciência que eu estou trazendo aqui para vocês é que justamente todas as coisas que fizemos para o meio ambiente, hoje nós estamos colhendo. Estamos colhendo o que foi plantado por gerações muito antes de nós. Temos que estar cientes dessas dinâmicas, porque só estando ciente dessas dinâmicas e entendendo que elas estão acontecendo, é que nós vamos ter força para agir e para mudar o nosso destino.